Paramos aí em medida provisória. Na verdade, a matéria anterior foi relacionada com fase constitutiva de lei complementar e lei ordinária. Né? A diferença entre as duas leis, vimos aí também lei delegada, emenda constitucional, as limitações, né? E agora medida provisória. Veremos aí competência, as regras gerais, né, um resumão aí do que seria medida provisória, né, os pontos mais importantes. E já deixo o meu pedido para que você se inscreva, você que nos acompanha, curta e compartilhe. Vai nos ajudar bastante. Então, medida provisória, o legitimado para a edição da MP, exclusivamente por ato unilateral do presidente da República, competência exclusiva marcada por sua indelegabilidade. Então, o legitimado para a edição de medida provisória é o presidente da República por ato unilateral, ou seja, competência exclusiva e indelegável. Os governadores de estado e do Distrito Federal, assim como os prefeitos, podem editar a medida provisória, se prevista essa atribuição na Constituição Estadual e nas leis orgânicas dos municípios, seguindo a simetria da Constituição Federal. Então aí, medida provisória, os chefes dos executivos, municipal, estadual e federal. E no caso aí dos governadores, né, e dos prefeitos, observando aí as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. Pressuposto constitucional, relevância e urgência, ou seja, medida provisória, será editada mediante relevância e urgência. Né? Os requisitos conjugam-se. Prazo de duração da MP, 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, 60 novos dias. Eficácia da medida provisória. Quais são? As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, novos 60 dias, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Regime de urgência constitucional. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando, ou seja, tem a sua prioridade, tem em regime de urgência. Se não for apreciado em 45 dias, contados do dia em que foi publicado, e entrando em regime de urgência, né, caso não tenha sido apreciado aí pelas casas, pelo Congresso Nacional. E cabe um alerta que o STF estabeleceu que não haverá travamento de pauta em relação à tramitação de projeto de emenda à Constituição dos projetos de lei complementar. Então, aí, em relação à tramitação de PEC, dos projetos de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução e até mesmo tratando-se de projetos de lei ordinária, daqueles que veiculem temas pré-excluídos do âmbito de incidência das medidas provisórias. Então, não haverá travamento de pauta em relação a isso, a esses itens, né? Reedição de medida provisória, vedada na mesma sessão legislativa. Então, só poderá ser objeto de deliberação na próxima sessão legislativa. Então, na sessão legislativa seguinte, editada a medida provisória, o Congresso Nacional poderá tomar as seguintes atitudes: aprovação sem alteração e aprovação com alterações. Com alteração. Isso significa o quê? O parlamento poderá apresentar emendas ao texto original, fazer alteração. Nesse caso,
As modificações parlamentares deverão guardar pertinência temática com o conteúdo da medida provisória, sob pena de ser caracterizado contrabando legislativo, entre aspas, aí, como aí determinou o STF na ADI 5.127, ação direta de inconstitucionalidade. Então, aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, ela se manterá integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Isso está no artigo 62, parágrafo 12 da Constituição. Em relação aos limites materiais, artigo 62 da CF, parágrafo 1, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 1, relativa à linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. A linha B, direito penal, processual penal e processual civil. A linha C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. A linha D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3. Inciso 2, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3, reservada a lei complementar. Inciso 4, já disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Então, além dos limites materiais, outros devem ser observados, ou seja, artigo 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 e promulgação da Emenda Constitucional de 32 de 2001, inclusive em matérias que não podem ser objeto de delegação legislativa. Isso está no artigo 68, parágrafo 1, pela própria natureza do ato, que reforça o princípio da indelegabilidade de atribuições. Também matérias reservadas às resoluções e aos decretos legislativos, por serem de competência das casas ou do próprio Congresso Nacional, ou de uma das casas. Artigo 25, parágrafo 2º da CF, cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Artigo 73 do ADCT, acrescentado aí pela Emenda Constitucional número 1 de 94, que já teve a sua eficácia exaurida, vedando a regulação do Fundo Social de Emergência, criado inicialmente para os exercícios financeiros de 94 e 95, por medida provisória. Finalizando aí, artigo 2º da Emenda Constitucional 8 de 95, veda a adoção de medida provisória para regulamentar o disposto no inciso 11 do artigo 21 da CF. E, por fim, artigo 3º da Emenda Constitucional 9 de 95, veda a adoção de medida provisória na regulamentação da matéria prevista nos incisos 1 a 4 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 177 da CF. As medidas provisórias editadas em data anterior à Emenda Constitucional 32 de 2001, de acordo com o nosso artigo 2º da Emenda Constitucional 32 de 2001, as medidas provisórias editadas em data anterior à data da publicação dessa emenda continuam em vigor, até que a medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até a deliberação definitiva do Congresso Nacional. Obrigado, até o próximo vídeo.